Bom dia, meu Deus. Eu acordo e corro para o teu esconderijo, porque sei que sob tuas asas a mente aquieta, o peito respira e a esperança reencontra caminho. Antes de qualquer palavra, eu te agradeço pelo fôlego que volta, pelo corpo que se levanta, pela chance de recomeçar. Tu és meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. E é por isso que eu trago diante de ti o que pesa e parece urgente. Contas atrasadas, prazos que se aproximam, números que assustam, mensagens que têm tirado a paz. Eu não fujo, Senhor, eu chego. Eu não escondo, eu apresento. Eu confesso o medo, confesso o cansaço, confesso decisões impensadas, mas também confesso a fé. Tu podes abrir portas de provisão, tu podes me livrar do laço da dívida que aperta e da peste do descontrole que assola ao meio-dia, quando o sol está alto e a cabeça parece que vai explodir. Eu te peço agora que tua sombra cubra o meu amanhecer. Debaixo dela, eu renuncio à voz que diz, não tem jeito, já passou da hora, é melhor desistir. A tua verdade será meu escudo e meu broquel. Tua verdade me lembra que não sou definido pelas dívidas, que meu nome não é números negativos, que a tua mão não se encurta por causa da minha limitação. Eu recebo discernimento para separar o que é urgente do que é medo, o que é essencial do que é impulso, o que é voz do teu espírito do que é barulho da ansiedade. Tu sondas o coração e conheces o caminho. Toma minha mão e conduz meus passos. Eu consagro a ti este dia, cada conversa, cada ligação, cada e-mail, cada decisão que precisará acontecer, e te peço paz que governa, não paz que anestesia. Senhor, eu trago à memória cada compromisso pendente. Tu sabes das datas, valores, pessoas e instituições. Tu sabes da conta de luz que ameaça corte, do aluguel que vence, do cartão que acumulou, do boleto que eu adiei, do empréstimo que parece muro alto. Eu não teço desculpas. Eu te peço intervenção e direção. Onde houver possibilidade de acordo, abre favor diante de mim. Onde houver cláusula injusta, dá-me luz para enxergar e voz firme para questionar. Onde houver juros que devoram, dá-me acesso a termos melhores e, sobretudo, coloca em mim a postura que sustenta o que for combinado. Eu rejeito atalhos que prometem milagres sem responsabilidade. Eu abraço a tua graça que capacita a perseverar. Debaixo da tua proteção eu escolho começar pelo simples, e o simples hoje é sagrado. Eu me sento, respiro e anoto. Anoto tudo, sem medo, sem vergonha, porque sob tuas asas a verdade não me condena, ela me liberta. Anoto quem devo, quanto devo, quando devo, o que custa por mês, o que posso cortar, o que posso negociar. Eu te peço, Espírito Santo, clareza para tirar do esconderijo aquilo que no fundo me prendia mais por não querer olhar. Que eu veja o retrato inteiro, não para desanimar, mas para planejar. Coloca ordem nas minhas abas abertas, ordem nos meus papéis, ordem na minha cabeça. Tua mão organiza o caos, tua voz separa luz de trevas, tua presença cria caminho onde nada se via. Eu consagro também o que entra. Abençoa o salário, as comissões, os bicos, as vendas, as horas extras honestas, o trabalho de cada dia. Sopra novas oportunidades que caibam no meu tempo e na minha saúde, e me livra de convites que pagam caro em dinheiro, mas cobram mais caro na alma e na família. Dá-me ideias que gerem valor real, mostrem serviço e honrem teu nome. Se devo aprender algo novo para melhorar renda, guia-me ao curso certo, ao material certo, ao mentor certo. Se devo pedir revisão de salário, prepara meu coração e a reunião certa, com dados e serenidade. Se devo mudar de área, que a tua paz seja sinal e as portas se alinhem. Nada que eu faça se sustenta longe da tua vontade. Por isso eu anulo a pressa que confunde e me rendo ao teu ritmo que conduz. Pai, eu coloco em tuas mãos o medo da humilhação. Liberta-me da vergonha de admitir que preciso negociar, que preciso pedir prazo, que preciso rever escolhas. Faz nascer em mim a coragem mansa que fala com respeito, a humildade que ouve e aprende,
a firmeza que não foge. Se eu tiver de ligar hoje, que eu ligue com tua presença no meu tom. Se eu tiver de ir ao atendimento, que eu chegue com tua paz nos meus gestos. Que a pessoa do outro lado sinta a boa fé e encontre espaço para construir solução. Onde houver coração duro, tu podes amolecer. Onde houver sistema rígido, tu podes indicar a estratégia certa. Onde houver portas fechadas, tu podes me levar a outra entrada que eu ainda não vi. Eu renuncio no íntimo alianças com a mentira que me trouxeram até aqui. Comprar para curar tristeza, parcelar para parecer que dá, aceitar termo que eu nem li, dizer depois eu vejo, enquanto os juros cresciam nas sombras. Eu assumo hoje uma aliança nova com a tua verdade. Desejo não é necessidade, preço não é valor, pressa não é vitória, ostentação não é honra. Coloca sentinelas na porta dos meus olhos e dos meus ouvidos, para que publicidades sedutoras não me guiem, para que conversas de comparação não definam minha rota, para que o brilho do agora não me roube o amanhã. Ensina-me a alegria do contentamento, que não é conformismo, é liberdade. Ensina-me a beleza do planejamento, que não é controle, é mordomia. Ensina-me a generosidade lúcida, que não é imprudência, é fé que reparte sem abrir brechas. Eu intercedo pela minha casa, Senhor. Guarda as entradas e saídas, material e emocionalmente. Onde a tensão financeira abriu caminhos para discussões, silêncios ou acusações, derrama tua paz que reconcilia. Dá-nos conversas honestas, sem culpas e sem ataques, com foco em solução e respeito por limites. Que todos se sintam parte do caminho e do milagre. Quem pode economizar, economize. Quem pode pesquisar melhor preço, pesquise. Quem pode vender o que está parado, venda. Quem pode cozinhar para evitar desperdício, cozinhe com alegria. Faz de cada pequena decisão um tijolo na parede da provisão. E, por favor, protege as crianças dos pesos que não são delas, que elas aprendam valores sem carregar fardos. Enquanto eu oro, eu creio que teus anjos me guardam em todos os caminhos. Eles me sustentam para que eu não tropece de novo na mesma pedra, para que eu não assine por impulso, para que eu não clique por ansiedade, para que eu não cale quando devo pedir ajuda. Sob tua ordem, que eles me acompanhem hoje em cada trajeto, em cada atendimento, em cada conversa, em cada clique, que o leão do desespero e a serpente do engano sejam pisados sob meus pés, não pela minha força, mas pelo teu poder, operando em decisões simples e consistentes. Livra-me de propostas irrecusáveis, que são armadilha. Livra-me de conhecidos experts que lucram com a minha pressa. Livra-me de soluções ilegais que prometem alívio e produzem cadeias. Eu apresento diante de ti meu nome, meus documentos, minhas senhas, meus acessos. Cobre com teu sangue, afasta golpes, bloqueia tentativas, expõe fraudes, avisa antes que o laço se feche. Abençoa minha atenção para que eu identifique mensagens falsas, sites enganosos, contratos adulterados. Se houver irregularidade contra mim, mostra. Se houver erro que eu cometi, mostra também, para que eu conserte com prontidão. Eu te peço que tua justiça me defenda onde eu não posso ver e que tua misericórdia me ensine onde eu preciso crescer. Senhor, eu consagro agora um esboço de plano e peço o teu sopro sobre ele. Primeiro, encarar as urgências reais, priorizando luz, água, moradia e alimentação. Depois, negociar o que está em atraso com quem recebe, buscando reduzir juros e organizar parcelas compatíveis. Em seguida, ajustar o cotidiano, cortar assinaturas que não uso, renegociar serviços, comparar mercados, planejar refeições, organizar transporte. Paralelamente, ampliar entrada de forma ética, horas extras sustentáveis, serviços pontuais que sei fazer, venda de itens parados, utilização de talentos que estavam adormecidos. Por fim,
Estabelecer um pequeno respiro, uma reserva que comece com pouco e cresça com constância, para que o próximo imprevisto não me arraste de novo. Eu submeto cada linha a ti, muda o que for preciso, confirma o que veio do teu coração. Eu peço também cura de lembranças, memórias de promessas quebradas, de humilhações em balcões frios, de olhares que diminuíram, de noites sem dormir fazendo conta que não fechava. Vem com teu bálsamo, limpa o sal das feridas, troca a vergonha por dignidade, a rigidez por mansidão, o trauma por sabedoria. Que eu olhe para trás apenas para aprender e para frente com fé que anda. Que a dor não seja minha conselheira, que a tua voz seja. Ensina-me a respirar quando o peito apertar, a pausar quando a mente acelerar, a orar quando o medo gritar. Tua presença é abrigo no temporal, tua palavra é lâmpada quando tudo escurece. Sei, Senhor, que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu verei muita gente se afundando em promessas fáceis e atalhos que custam caro. Guarda meu coração do cinismo e da incredulidade. Nem inveja do aparente sucesso alheio, nem ironia com quem erra. Dá-me compaixão para interceder, verdade para aconselhar quando for chamado, humildade para admitir que ainda estou aprendendo, que a tua bênção sobre mim se torne abrigo para outros e não motivo de soberba. Que eu compartilhe o que aprendi, não como régua para medir, mas como mão estendida para levantar. Eu te agradeço, porque enquanto oro, algo já se move. Tu és o Deus que trabalha no silêncio, que alinha peças que eu nem sabia que existiam, que sincroniza pessoas e tempos, que impede o mal de prosperar e faz o bem aparecer onde ninguém esperava. Eu reconheço o teu agir nos detalhes, um desconto que surge, um prazo que se estende, uma oportunidade que se revela, uma ideia que clareia, uma ligação que retorna, um amigo que lembra de mim, um cliente que indica meu nome, um chefe que elogia, um currículo que avança. Eu me comprometo a responder com diligência, a honrar com excelência, a agradecer sem esquecer. Por fim, eu te peço algo precioso: constância. Hoje eu me ergo, mas eu preciso seguir erguido amanhã, e depois de amanhã, e no mês que vem. Ensina-me a celebrar pequenas vitórias sem me distrair, a manter o foco sem endurecer o coração, a continuar simples quando vier o aumento, a permanecer generoso quando vier a folga. Eu não quero a euforia de um alívio momentâneo. Eu quero a paz de uma vida reorganizada sob teu governo. Que a tua mão me conduza, que a tua voz me avise, que tua sombra me refresque, que tua alegria seja minha força. Bom dia, meu Deus. Eu começo este dia na tua presença, com as dívidas expostas, o coração quebrantado e a fé acesa. Eu peço solução para o que é urgente e portas de provisão que se abram com tua assinatura. Eu peço sabedoria para negociar, coragem para encarar, habilidade para produzir, humildade para aprender, disciplina para manter. E acima de tudo peço que em cada passo eu não saia de debaixo das tuas asas, onde a tua verdade me guarda, teus anjos me assistem e tua paz me guia. Amém. Senhor, eu sigo debaixo da tua sombra e avanço um passo de cada vez, sem perder a serenidade que recebi ao amanhecer. Eu apresento diante de ti as tarefas concretas deste dia e te peço direção em cada detalhe. A ligação que precisa ser feita, o e-mail que deve sair com clareza e respeito, a visita ao atendimento para buscar acordo. Que minha voz seja firme sem ser agressiva, mansa sem ser submissa ao medo. Que a pessoa do outro lado escute verdade, veja boa fé e encontre em mim alguém disposto a cumprir o combinado. Eu rejeito a pressa que embaraça, rejeito a culpa que paralisa e escolho a paz que organiza. Se for preciso explicar minha realidade financeira, dá-me palavras simples e diretas. Se for necessário ouvir uma contraproposta, dá-me humildade e discernimento. Onde houver janela para reduzir juros, estender prazo ou ajustar parcela, estende o teu favor. Onde não houver,
mostra outro caminho que eu ainda não percebi. Eu coloco nos teus braços a disciplina que preciso para atravessar este processo com dignidade. Ensina-me a registrar tudo: protocolos, datas, nomes, termos, condições. Que eu não confie na memória quando o cansaço é grande, mas honre o caminho tomando nota com zelo. Eu te peço proteção sobre documentos, aparelhos, senhas e acessos. Que não haja extravio, dano, pane, golpe ou invasão. Se algo fugir do esperado, prepara o conserto antes mesmo da falha, a restauração antes do prejuízo. Eu cubro com oração cada etapa: a ida ao banco, o aplicativo que carrega, o site que abre, a assinatura digital, o comprovante que precisa ser gerado. Debaixo da tua ordem, que teus anjos me guardem em todos os caminhos, para que eu não tropece no detalhe que compromete o acordo. Eu consagro as conversas sensíveis na minha casa, que a transparência não vire acusação, que o planejamento não vire controle doentio, que a economia não se transforme em miséria de alma. Dá-nos consenso sobre o essencial e coragem para abrir mão do supérfluo. Abre luz sobre vazamentos de dinheiro que a gente normalizou, taxas silenciosas, assinaturas esquecidas, compras por impulso, hábitos que drenam e não geram vida. Ensina-nos a diferenciar cortar do que nos nutre e cortar do que nos consome, para não adoecer a alma enquanto curamos o bolso. Uma mesa simples, mas honrada, um lazer responsável, mas vivido, uma rotina enxuta, mas com respiro. Tua sabedoria equilibra o que meu coração não sabe dosar. Senhor, eu clamo por portas de provisão e peço que me ensines a batê-las da maneira certa. Mostra os talentos que ficaram guardados por medo, vergonha ou comparação. O que eu sei fazer que solve problemas reais de outras pessoas? Escrever, organizar, consertar, ensinar, cozinhar, vender, atender, criar, cuidar. Abençoa o portfólio que eu montar, o anúncio que eu publicar, a mensagem que eu enviar com proposta clara. Conecta-me com clientes honestos, ambientes saudáveis, lideranças justas. Se houver certificação simples, que aumente meu valor, aponta. Se houver ferramenta gratuita que melhore meu serviço, revela. Se houver parceria que me eleve sem me prender, apresenta. E guarda meu coração de propostas tentadoras que exigem que eu sacrifique princípios, saúde ou família no altar de um ganho rápido. Sob tuas asas, provisão não é correria desordenada, é trabalho diligente, criativo e limpo. Eu peço, Pai, que tua mão pese contra toda fraude dirigida a mim. Cancela as ligações maliciosas, desmascara as mensagens falsas, trava sites que se passam por oficiais. Que qualquer tentativa de engano seja exposta à luz antes que eu clique. Se algum golpe estiver em curso, que haja aviso claro, incômodo santo, bloqueio repentino que me faça recuar. Tua palavra diz que não temerei a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. E hoje eu digo: não temerei os esquemas que circulam nas sombras, nem as pressões que explodem ao meio-dia com prazo e susto. A tua verdade é meu escudo, a tua presença, meu discernimento, teus anjos, minha segurança. Eu apresento também as pessoas a quem devo. Elas têm nome, história, necessidades. Que eu as veja como gente e não como paredes. Onde houver lembranças de humilhação, cura. Onde houver dureza no meu coração por sentir-me julgado, amolece. Que eu exerça responsabilidade sem carregar culpas que tu já lavaste. Que eu escolha a honra sem vestir a vergonha. Se eu magoei alguém por prometer e não cumprir, dá-me oportunidade de pedir perdão e reparar. Se alguém me tratou com desprezo, liberta meu interior para que eu não carregue esse peso como identidade. Em ambos os casos, dá-me postura de quem foi encontrado por misericórdia e responde com verdade. Senhor, hoje eu organizo um pequeno mapa de guerra e o coloco no teu altar. Priorizar o que mantém a casa de pé: moradia, água, energia, alimento.
Negociar com quem pode me acolher numa proposta factível. Bancos, cartões, serviços. Estancar vazamentos. Tarifas, assinaturas, desperdícios, compras emocionais. Gerar novos fluxos. Trabalhos pontuais, produtos parados que podem virar recursos, serviços que atendo com excelência, contatos que retomo com respeito e objetividade, reservar centavos que virarão reais e reais que virarão meses de segurança. Eu creio no extraordinário, mas eu me comprometo com o ordinário de cada dia, porque milagre é tua assinatura, mas mordomia é minha resposta. Abençoa minhas ferramentas de trabalho, o computador que insiste em travar, a conexão que oscila, o celular que precisa de bateria, a planilha que me ajuda a enxergar, o caderno onde eu rabisco o plano, que tudo funcione melhor do que ontem, que o que precisar de ajuste encontre solução simples, que o que parecer impossível se aqueça sob tua providência. E abençoa o aprendizado novo que a urgência me pede. Um curso curto que ensina a precificar, um tutorial que mostra a divulgar, um artigo que explica a negociar, um vídeo que simplifica um processo. Que cada minuto investido em aprender poupe horas de retrabalho e meses de frustração. Eu peço tua graça para o tempo, que eu não me perca em tarefas que parecem atividade, mas não geram resultado. Que eu não adie o que é difícil e importante, que eu não confunda movimento com progresso. Ensina-me a trabalhar em blocos, contato, negociação, execução, revisão, descanso. Ensina-me a celebrar o avanço sem me distrair com euforia, a reconhecer o cansaço sem ceder ao desânimo, a retomar o foco quando a mente teimar em fugir. E que no meio do dia eu me lembre de respirar tua presença, uma pausa curta para agradecer, um versículo dito em voz baixa, um copo d'água bebido como quem recebe tua paz. Tu me guardas do terror da noite, quando o medo chega, e da seta que voa de dia, quando as demandas me atravessam. Então, guarda também meu ritmo para que eu não adoeça, tentando consertar o que só se resolve com constância. Eu intercedo por novos canais de provisão que não estavam no meu radar. Indicações silenciosas que alcançam meu nome, projetos que renascem depois de meses parados, portas em empresas que abriram vagas internas, clientes antigos que voltam, conhecidos que lembram de uma habilidade minha e me ligam. Que a tua mão escreva minha presença em lugares onde eu ainda não pisei e que quando eu chegar, eu honre o ambiente com serviço excelente, pontualidade, comunicação limpa e postura mansa. Que eu seja resposta para quem me contrata e que, ao ser resposta, veja também respostas florescendo na minha própria casa. Senhor, visita meu íntimo enquanto eu negocio fora. Desarma gatilhos que me empurravam para a compulsão, a tristeza que eu tentava anestesiar comprando, a insegurança que eu vestia com parcelas, a comparação que me colocava em corridas que não eram minhas. Ensina-me a nomear emoções sem transformá-las em decisões financeiras. Se eu preciso de consolo, que eu te busque. Se eu preciso de descanso, que eu pare. Se eu preciso de alegria, que eu a encontre em pessoas e lugares simples que me fazem bem. Tua presença cura a raiz para que o fruto não volte a nascer torto. Sei que no processo haverá dias de pequenas vitórias e dias de aparente retrocesso. Ensina-me a não dramatizar o atraso de um acordo, nem idolatrar o fechamento de outro. Guia-me para que eu construa no terreno sólido do teu caráter, não nas ondas da oscilação. Quando uma resposta demorar, que eu não corra atrás da primeira promessa vazia que aparecer. Quando uma resposta vier, que eu não relaxe onde preciso perseverar. Eu quero a maturidade de quem atravessou o vale sob tuas asas e aprendeu a caminhar em terreno plano sem se perder. Eu consagro também o que eu consumo com os olhos e ouvidos. Que propaganda não molde meus desejos, que influenciador não dite meus passos, que opiniões não instalem ansiedade. Coloca filtros santos no meu feed, escolhas sábias no meu tempo de tela,
vontade de ler o que edifica, em vez de me afogar no que me dispersa. Se algo for gatilho, que eu reconheça e feche a porta. Se alguém me inspira a ordem e sobriedade, aproxima. Sob tuas asas, o ambiente interno se torna blindagem contra o ruído externo. Pai, eu te peço consolo concreto para o momento em que a coragem oscilar. Um recado inesperado de alguém que ora por mim, um texto que me encontra com tua voz, um sorriso de quem eu amo, uma lembrança de livramento antigo que aquece o peito. Tua fidelidade é antídoto para o pânico. Tua história comigo é lâmpada para a curva. Eu lembro, e ao lembrar, eu respiro. Eu respiro, e ao respirar, eu prossigo. Hoje, eu sigo. Não porque tudo se resolveu, mas porque tua mão está sobre mim, tua palavra me guia e teus anjos me sustentam. Eu também te entrego a generosidade que quero preservar, mesmo neste processo, que ela seja sábia e proporcional, não motivo de nova desordem, que ela nasça da gratidão, não da culpa, que ela abençoe com sentido, não com ostentação. Se houver alguém mais aflito do que eu, abre meus olhos e equilibra minha resposta. Às vezes é partilhar um alimento, às vezes é indicar um trabalho, às vezes é apenas ouvir com atenção e orar com fé. Em todas as formas, que o meu coração não endureça, porque generosidade não é função do muito ou do pouco, é fruto de uma fonte que não seca. Eu te agradeço pelos sinais já visíveis e pelos invisíveis que estão se alinhando. Louvo-te pela coragem mansa que trocou o nó na garganta por uma lista de ações, pela paz que baixou a temperatura do medo, pelos nãos que evitaram armadilhas, pelos sims que abriram estradas, pelas pessoas que disseram vamos achar uma saída quando eu esperava uma porta batida. Eu reconheço tua assinatura nos detalhes, o desconto inesperado, a taxa revisada, o boleto reemitido com prazo maior, o fornecedor que sugeriu um plano melhor, o colega que compartilhou um contato precioso, o cliente que pagou adiantado. Onde eu agir com rapidez, guarda-me da vaidade. Onde eu precisar esperar, guarda-me da desesperança. E antes do dia encerrar, eu te peço essa graça, constância amanhã. Que o ânimo de hoje vire hábito, que o hábito vire caminho, que o caminho vire testemunho. Que eu durma com a luz acesa no coração e acorde lembrando que ainda há passos a dar, mas eu não os dou sozinho. Que o laço da dívida não determine meu nome, que a sombra da urgência não apague meu senso de direção, que a voz da tua verdade continue sendo meu escudo e meu broquel. Porque eu habito no teu esconderijo, descansarei à tua sombra. Porque tu dás ordem aos teus anjos a meu respeito, eu não vou tropeçar nos mesmos erros. Porque tu me amas, me livras e me colocas em retiro alto. Eu atravessarei este vale e verei um terreno novo de paz e responsabilidade. Eu selo este dia com gratidão e peço, em nome de Jesus, que cada semente plantada com disciplina e fé floresça no tempo certo. Que as dívidas urgentes encontrem solução justa, que as portas de provisão se abram de modo limpo e sustentado, que a minha casa permaneça sob tuas asas e que o meu coração, livre do pânico, aprenda a descansar na tua fidelidade. Amém. Senhor, eu permaneço na tua presença e encerro este ciclo de oração com o coração inclinado, esperando em ti com a mesma confiança com que comecei. Tu tens sido meu refúgio quando o telefone tocava com cobranças e meu escudo quando a ansiedade tentava morder meus pensamentos. Eu olho para trás e enxergo passagens que não consegui abrir com minha força, mas que se destravaram sob tua mão. Enxergo também portas que eu insistia em arrombar e que o Senhor, em tua bondade, manteve fechadas para me salvar de prejuízos maiores. Por isso te louvo, porque a tua fidelidade é a linha que costura as rachaduras da minha história financeira e emocional. E agora, diante de cada acordo feito, cada proposta enviada, cada pequena negociação encaminhada, eu te peço finalização com paz.
Que o que já começou termine bem. Que o que precisa da minha parte receba diligência. Que o que ainda depende de decisões alheias seja tocado pelo teu favor. Onde houver assinatura que falta, que venha. Onde houver pagamento que precisa cair, que caia. Onde houver recurso preso, que se libere. Onde houver erro de sistema, que se corrija. Onde houver boa vontade, que se confirme em prazos e números. Eu te agradeço pelos livramentos discretos de hoje, que talvez ninguém perceba, mas que fazem diferença no meu caminho. O impulso de comprar que foi vencido, a mensagem dura que não enviei, o argumento que reformulei com mansidão, a lembrança de anotar um protocolo, a coragem de ligar de novo, a serenidade para ouvir sem explodir, a humildade para admitir uma falha sem me reduzir ao erro. Esses milagres invisíveis são exercícios espirituais que guardam meu bolso e meu coração. Ensina-me a honrar esse processo amanhã e depois, para que a cura das dívidas não seja só um evento, mas uma caminhada madura sob tuas asas, em que o sim seja sim, o não seja não, e os compromissos encontrem suas datas como sementes que viram colheita. Eu coloco aos teus pés a administração do que já entrou ou vai entrar. Dá-me a prudência de separar o que sustenta a casa e o que pode aguardar, de priorizar o essencial, sem apertar a vida até tirar dela o oxigênio da alegria simples, de organizar reservas, por menores que sejam, para que as tempestades não venham me encontrar novamente desprotegido. Purifica minha relação com o dinheiro, que ele seja ferramenta, não dono, servo, não senhor, ponte, não prisão. Guarda-me da vaidade que gasta para provar valor. Guarda-me do medo que acumula por desconfiança. Guarda-me da culpa que doa para comprar silêncio. Guarda-me da indiferença que esquece os que sofrem. Ensina-me a generosidade responsável, aquela que nasce do encontro com a tua graça e se traduz em justiça concreta, sem abrir brechas para a desordem. Eu consagro a tua direção sobre cada contrato que mantenho, cada senha que uso, cada app que gerencia meus números, cada documento que me respalda. Que não haja brecha para o fraudulento, nem descuido que abra portas ao prejuízo. Se eu precisar revisar cláusulas, dá-me atenção. Se eu precisar cancelar serviços, dá-me firmeza. Se eu precisar migrar para condições melhores, dá-me timing e sabedoria. Onde houver tarifa escondida, que a luz denuncie. Onde houver oportunidade legítima de reorganizar dívidas com custo menor, que a oportunidade chegue com clareza e honestidade. E se eu tiver que ouvir um não hoje, que eu reconheça nele proteção e não rejeição, aprendizado e não condenação. Senhor, visita as pessoas envolvidas na minha jornada financeira, analistas, gerentes, atendentes, colegas, fornecedores, clientes, familiares, amigos, que entre nós se estabeleçam pontes de respeito e verdade, que minha comunicação seja limpa, meu cumprimento pontual, minha postura coerente, onde a memória dos outros me guarda como alguém que falhou, faz brotar um novo testemunho, construído com perseverança e constância. Eu não peço atalhos injustos, peço honra verdadeira que nasce do teu nome e se confirma em procedimentos corretos. E se em algum momento eu precisar dizer não posso, que esse não venha com plano, prazos, alternativas e o mesmo respeito que eu peço ao outro quando digo eu consigo. Eu te agradeço, Pai, pelas sementes de provisão que se revelaram, um trabalho extra que apareceu, um cliente antigo que voltou, um produto encalhado que virou recurso, um edital que eu não tinha visto, uma parceria previsível e saudável. Eu te peço visão para cultivar o que é sustentável e desapego para fechar ciclos que já não produzem vida. Eu renuncio à mentalidade de urgência que me aprisiona em picos e vales e abraço a paciência do agricultor que ara, semeia, rega e colhe no tempo devido. Enquanto o campo ainda está crescendo, guarda meu coração de comparações.
Enquanto a primeira colheita chega, guarda minhas mãos da dispersão. Ensina-me a celebrar o pouco que já é milagre, sem esquecer que a boa mordomia prepara o muito. Eu apresento minhas emoções na tua presença, porque sei que finanças também tocam aquilo que escondo. Visita lembranças que me fizeram gastar para ser visto, parcelar para ser aceito, prometer mais do que podia para não perder lugares. Tua verdade me reposiciona. Não compro valor, não alugo identidade, não financio pertencimento. Eu já sou teu, e isso desarma as pressões que me empurravam para escolhas ruins. Se o cansaço bater, que eu descanse em ti e não nas escapatórias de costume. Se a frustração vier, que eu a enfrente como dado da vida e não como desculpa para a sabotagem. Dá-me linguagem para pedir ajuda quando preciso e silêncio para recusar aconselhamento que me empurra ao abismo. Eu intercedo por outros que caminham por vales parecidos. Lembro de famílias com prateleiras vazias, pais envergonhados diante das contas, mães negociando com lágrimas, jovens afundados em promessas fáceis, idosos enganados por golpes cruéis. Estende tua mão, Senhor. Levanta recursos onde faltou pão, revela caminhos onde não havia estrada, envia proteção onde a maldade rondou. Usa-me quando for possível, uma indicação real, um contato, um conselho simples, um ouvido atento, uma oração de fé. Livra-nos do egoísmo que fecha portas e do exibicionismo que humilha. Dá-nos compaixão que edifica e coloca cada um de nós na posição de resposta, não de espectador. Eu coloco diante de ti as horas que ainda faltam até o dia escurecer. Peço foco para cumprir os compromissos que restam, coragem para revisitar o que ficou mal resolvido, serenidade para discernir o que pode esperar. Que nenhuma cilada se levante de repente para quebrar o que foi construído. Que nenhum impulso me faça estragar o que a paciência alinhou. Que nenhum medo me empurre para assinar o que não devo, aceitar o que não condiz, calar quando preciso falar. E quando vier a noite, conduz meu corpo ao descanso e minha mente ao silêncio que confia. Se alguma preocupação insistir em gritar, que ela encontre no Salmo 91, a parede contra a qual perde a força. Eu habitarei no teu esconderijo, e debaixo das tuas asas descansarei. A tua verdade continuará sendo meu escudo e meu broquel. Eu não temerei as setas do dia, nem as sombras da madrugada. Teus anjos guardarão meus caminhos e sustentação não me faltará. Senhor, eu te peço também a graça de uma nova cultura em casa. Que nossas conversas sobre dinheiro não sejam campos de batalha, mas oficinas de propósito. Que a planilha, o caderno, o quadro na geladeira, o aplicativo no celular se tornem aliados de transparência e não instrumentos de controle ferido. Regularidade no básico, liberdade no que couber, alegria em celebrar pequenas vitórias, maturidade para recomeçar quando necessário. E que o não dá, dito hoje, para o bem de amanhã, não seja visto como punição, mas como cuidado. Ensina-nos a praticar contentamento sem confundir com estagnação, a viver simplicidade sem confundir com desistência, a buscar crescimento sem confundir com idolatria. Eu te agradeço de antemão pelo testemunho que se formará. Não um conto de fadas financeiro, mas uma história atravessada pela tua presença. Dívidas que se resolveram com trabalho e favor, hábitos que mudaram com disciplina e cura, portas que se abriram com competência e misericórdia, quedas que se tornaram escola e não prisão. Que quem me viu em aperto veja em mim o reflexo da tua bondade. Que meus filhos, amigos e irmãos aprendam pelo que eu vivi que fé não é fuga da realidade, e sim coragem para encará-la com o céu por dentro. E que, quando eu puder contar, eu conte com sobriedade e gratidão, sem exageros que atraem aplauso, sem omissões que escondem processo, dando a ti a glória e assumindo minha parte com honestidade.
Se algum resquício de acusação tentar me paralisar, eu o confronto com a tua promessa. Porque tão encarecidamente me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu me agarro a essa palavra como quem segura numa corda firme. Eu a repito até que a mente se aquiete. Eu a escrevo se for preciso e coloco diante dos olhos para lembrar quem tu és quando eu esqueço quem sou. Tua voz é mais funda que o ruído e tua mão é mais forte que o aperto. Por fim, eu selo esta jornada pedindo 3 coisas: constância para honrar cada passo que me cabe, sensibilidade para perceber cada passo que tu dás e sabedoria para diferenciar um do outro. Que eu trabalhe sem me consumir, confie sem me acomodar e celebre sem me distrair. Que eu seja fiel no pouco, para que o muito não me corrompa quando vier. Que eu seja grato nos processos, para que a chegada não se transforme em vaidade. Que eu seja inteiro diante de ti, para que nenhuma circunstância roube a inteireza que só tua presença garante. Eu descanso sob tuas asas e declaro sobre este caminho a paz que excede entendimento. Que as dívidas urgentes encontrem resolução justa e limpa, que as portas de provisão se abram no tempo certo e no padrão do céu. Que minha casa seja marcada por ordem, contentamento e esperança. Que minha mente permaneça protegida contra a seta do medo. Que minhas mãos produzam com excelência o trabalho que me confiaste. E que meu coração, curado da ansiedade, cante tua fidelidade enquanto caminha. Em nome de Jesus, eu agradeço pelo que já fizeste, confio no que estás fazendo agora e me rendo ao que ainda vais fazer. Amém.